Queridos, bom dia! Agora o negócio vai começar frenético. Bom dia a todos. Já me apresentei a vocês. Para a galera de casa, eu sou o professor Rian. Já tivemos uma aula de concordância. Não deixem de assistir assim que vocês puderem. E hoje, já no embalo de concordância, uma vez que nós falamos de concordância nominal e concordância verbal, hoje a gente vai tratar de quê? Verbos. Então a minha ideia é tentar falar com vocês de verbos de uma maneira muito ampla. Porque eu acredito que sempre que vocês pensam em verbo, qual é a primeira coisa que vem à cabeça de vocês? Que verbo determina o quê? Ação, na verdade, é natural vocês pensarem em ação. Só que lembra que os verbos têm um papel muito mais amplo, eles determinam ação, estado, mudança de estado, fenômenos da natureza, são várias as possibilidades de uso de verbos. Mais importante é vocês entenderem o papel do verbo dentro da frase. E quais são as possibilidades de uso do verbo, quer ver? Porque se eu falar assim, verbo determina ação. Se eu falar assim, gente, ela é linda, qual é o verbo? É verbo ser, qual é a ação praticada por ela? Nenhuma, porque na verdade ser não é uma ação praticada, é verdade? É engraçado quando eu falo para os alunos assim, ele morreu, verbo. Morrer, é uma ação? É. Claro que você vai falar assim, gente, mas que ninguém pratica a ação de morrer. Pratica. Talvez não de maneira intencional, mas a questão é que é uma ação praticada. Nesse caso, a gente tem sempre que entender o valor semântico do verbo. Muitas vezes, concursos exploram exatamente isso, a questão significativa do verbo. A partir daí, gente, prestem bastante atenção, porque eu vou explorar com vocês exatamente essa questão do valor semântico. Lembrando, galera, sempre que eu falar de valor semântico, eu estou falando de valor significativo. Entender o valor da palavra dentro do texto. Então, você fala assim, ó, nós estudamos toda a matéria da prova. Verbo. Estudamos. Eu estudo, tem sentido? Tem. Veja que o verbo estudar, você pode até botar um complemento nele. Mas o que eu quero dizer é que quando eu falo eu estudo, você já sabe uma coisa de mim. Quer ver? Deixa eu mostrar uma coisa para ficar bem claro. Se eu falo assim, gente, eu quero, é uma frase? É? Léo, se eu falar assim, Léo, bom dia. Você entendeu o que eu falei? Entendeu? Porque essa mensagem chegou para você de maneira completa. Isso é uma frase. Toda frase é um enunciado com sentido completo. Léo, deixa eu falar um negócio para você, eu quero. Exatamente. O verbo querer, por si só, passa uma informação completa? Não. Então, olha a minha pergunta, presta atenção. Eu quero. Isso aqui tem sentido? Tem. Mas não tem sentido completo. Porque se eu falo eu quero, mesmo você não sabendo o que eu quero, o que você já sabe de mim? Que eu quero alguma coisa. Então, querer, gente, nesse caso aqui, é o que a gente chama de verbo significativo. Ou verbo de valor semântico. Porque pedindo ou não pedindo complemento, verbos significativos são aqueles que informam algo sobre quem? Sobre o sujeito. Ficou claro isso? Então, verbo, aqui ó, por exemplo, os fortes desejam sucesso sem limite. Se eu falar assim, gente, os fortes desejam, tem sentido? Não. Tem, só que não tem sentido? Pois é, porque o que você sabe sobre os fortes? Que eles desejam. Então, verbos significativos são aqueles que informam algo sobre o sujeito. Olha a diferença, Léo. Ela era bonita. Se eu chego e falo assim, gente, ela era... O que você sabe sobre o sujeito? Nada. Absolutamente nada. Só que aí eu acho que vocês vão lembrar o que eu vou falar. Vou falar uma sequência de verbos, ver se vocês lembram. Ser, estar, permanecer, ficar, continuar. Já viu? Então, foi aquilo que eu falei? Tamires, a vida inteira a gente foi condicionado a fazer o quê? Decorar. E essa é uma lista que imediatamente... Ih, conheço, hein? Decorei esta merda, hein? Famosos verbos de ligação. O que é um verbo de ligação, Tamires? É um verbo que não tem valor semântico. Ele é um mero o quê? Conectivo. E essa que é a questão. Por que o verbo de ligação é chamado de verbo de ligação? Quem é o sujeito? Bonita, né, a característica dela? O verbo de ligação só tem um papel, ligar o sujeito à característica referente a ele. O famoso predicativo do sujeito. Veja, Júlio César estava o quê? Atento. Vê que o estava liga o Júlio César, a informação referente a ele. Não tem valor semântico. Verbo conectivo ou verbo de ligação é o verbo que não tem valor semântico, é um mero conectivo sem qualquer outro papel significativo. Sim ou não, gente? Beleza? Viu o que eu falei para vocês? Não adianta a gente só ficar decorando regras se a gente não entender a informação. Esse é o foco. Tem uma coisa que a gente aprende
desde sempre, que é o seguinte. Quer saber o número de orações? Procura o número de quê? Até porque, se liga, Léo. Lembra que eu falei? Às vezes a gente grava determinadas coisas, isso pode até mais limitar a gente do que qualquer outra coisa. Eu perguntei pra você, o que é frase? É qualquer enunciado com sentido completo. O que é oração? Vocês lembram? É qualquer enunciado que tenha verbo. Se eu chego pra vocês e falo assim, quer ver? Eu quero dinheiro. É uma frase? É ou não é, gente? Sim. Porque tem sentido? É uma oração? Porque tem o quê? Eu quero que você seja feliz. É uma frase? Porque tem o quê? É uma oração? Não. Opa, por quê? Dois verbos. Ele está trabalhando muito, é uma frase? É ou não é? Porque tem o quê? É uma oração? Uma só? Uma. Mas tem dois verbos. Mas calma. É aí que chegou o momento. Ele está trabalhando muito. Gente, fala pra mim, qual é a ação praticada por ele? Trabalhar. Trabalhar. Não é o foco da informação sobre ele? Vamos trocar o sujeito? Tira o ele e põe o eu. Eu estou trabalhando. Nós? Eles? Percebeu que o está só está ali para ajudar o verbo trabalhar a ser conjugado? Não é à toa que ele é chamado de verbo que? Auxiliar. Bom, como o próprio nome diz, ele está ali para ajudar o verbo a ser conjugado. Amores, o trabalhar, como é a informação principal sobre o sujeito, ele é chamado de verbo que? Fala. Principal. Lu não, desculpa, Yasmin. São dois verbos trabalhando juntos. Isso é uma locução? Na hora de classificar o número de orações, você, nesse caso, só conta o verbo principal. Entendeu isso? Na hora de contar orações, quando vocês encontrarem dois verbos trabalhando juntos, uma única ideia, aí o verbo que é uma locução verbal e só conta o principal. Então tem dois verbos e uma oração. Vai ficar bem claro aqui, quer ver? Todos estamos trabalhando para isso. O estar, verbo auxiliar. Ah, Rian, mas é só o estar que é verbo auxiliar? Você só botou ele? Não. Verbo auxiliar, gente, além de ajudar na conjugação, pode trazer algumas ideias. Por exemplo, o prêmio foi desejado por todos. Com vocês, vai. Qual é a ação praticada pelo prêmio? O prêmio praticou a ação, gente? Ele foi desejar, ele recebeu a ação. Se vocês perceberem, o verbo ser ali está indicando o quê? Voz passiva. Ele está ali para ajudar a informar que a desejar é uma ação não praticada pelo prêmio, mas sofrida pelo prêmio. É o verbo auxiliar. Sim, desejar é a principal informação sobre o sujeito. Uma ação sofrida por ele. Ele deve chegar amanhã. Me ajuda, vai. Deve estar no sentido de dever? Não, está indicando o quê? Veja que o deve aí traz uma ideia de hipótese, de possibilidade. Verbos auxiliares podem trazer várias ideias. Quer ver vocês entenderem isso? Dá uma olhadinha aqui, ó. Ele tinha feito o trabalho com antecedência. Com vocês, galera. Sujeito. Ele. Legal. Qual é a ação praticada por ele? Fazer. Legal. Fazer. É uma ação que já aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer? Como é que você sabe que já aconteceu? Pelo tinha. Olha o verbo auxiliar ajudando o verbo principal a ser conjugado no passado. Galera, fazer é a ação principal. O ter é o verbo que? Fala. Auxiliar, que ajuda o verbo principal a ser conjugado no passado. Sim ou não? Ele pode ter morrido perto de casa. Aí, Yasmin, qual é a ação praticada por ele? Muito estranho dizer que ele praticou a ação de morrer, né? Mas a verdade, agora, é fato que ele morreu perto de casa? Ou ele pode ter morrido? Yasmin, pode também é verbo auxiliar. Só que aqui ele tem um papel específico, que é o quê? Indicar a possibilidade. O ter é outro verbo auxiliar e o morrer é o verbo o quê? Fala. Principal.
A matéria deve ter sido estudada. Sujeito. Qual é a ação praticada pela matéria? Nenhuma. Praticada nenhuma. Ela sofreu. Ela deve ter? O sido aqui também é verbo auxiliar, que entrou para indicar o quê? Voz passiva. 3 verbos auxiliares trabalhando para um verbo principal. O deve indicando o quê? Possibilidade. O ter na conjugação. O sido indicando o quê? Voz passiva. E o estudar, verbo principal. Amores, me ajuda. Primeira frase tem quantos verbos? 2. Quantas orações? Terceira frase tem quantos verbos? Quantas orações? Embaixo, quantos verbos? Quantas orações? Só conta o verbo principal na hora de ver as orações. Aqui são 2 orações, olha para cá, porque cada um deles tem o seu papel independente do outro. Qual é a primeira informação? A segunda. Então tem até sujeitos diferentes. Entenderam isso, sim ou não, gente? Beleza? Querem anotar? Anota aí, vai. Pode? Pode? Então, queridos, vamos lá. Me ajudem porque a partir de agora... Eita. Agarrou o negócio. Vou roubar aqui novamente a cadeira. Vou pegar outra para não ficar bagunçando aqui meu coreto. Porque é hora da gente ter uma DR muito séria. Vou acabar com o nosso relacionamento. Lua. Lu. Não te abandonei, não. Lu, Tamires, lembra que eu falei da questão do foco? Esquecer um pouquinho a coisa da decoreba? A minha ideia é fazer vocês tirarem um certo... Eu sei que no coração de vocês existe um certo ranço com o português. Não tem? Legal, eu gostei da Tamires que ela é sincera. O olhar dela é, odeia esta merda. Mas vamos tentar melhorar isso, Tamires. Por quê? Deixa eu diagnosticar a tua situação. Vê se não foi mais ou menos assim, ó. Pô, era tão legal quando eu tava lá no Fundamental 1, na minha época era primário, né? Que pra mim era do CA até a 4ª série. Não sei se vocês pegaram essa fase, já pegaram já Fundamental 1, Fundamental 2. Léo já sabe o que eu tô falando. Pra mim era assim, ó, primário, ginásio, isso era 1º grau, depois vinha o 2º grau com o ensino médio, né? Pois é. No primário era tão bonito, Tamires, quando falava assim, ó, presente, passado e futuro. Acabou, né? Lindo. Porra, mó maneiro, cara, só tinha esses 3. E mais maneiro que passado era passado, passado passou, tem maior sentido. Só que de repente a desgraçada da professora fala assim, ó, gente, passado agora você vai chamar de pretérito. Você fala, por quê? Passado tem muito mais sentido, porque pretérito? Não, porque tem pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. E o futuro tem futuro do presente e do pretérito. Ou seja, o que eram 3 viraram 6, dobrou. Mas essa mesma infeliz falou assim, ó, mas isso é só do indicativo. Ainda tem subjuntivo e imperativo. Isso é mais ou menos pela 4ª, 5ª série. É exatamente o momento que você tem mais ódio do português. Porque o trabalho de casa é assim, ó. Conjuga no indicativo, subjuntivo, imperativo, os verbos amar, trepar, comer, muitos. E normalmente era passado sexta-feira para entregar na segunda. Acabava com o teu fim de semana. E por que isso irritava? Porque era só decoreba. Para muita gente, eles faziam esse trabalho, muitas conjugações sem sequer porque estão fazendo aquilo. Porque você parar para pensar, a maioria deles vocês não usavam. Como eu falei para vocês, pretérito mais que perfeito, Rian. Eu nunca vou usar falara, andara. Por que eu estou aprendendo isso? Prestem bastante atenção. Porque não adianta realmente a gente aprender a conjugar verbo se a gente não entender os sentidos. Os verbos são divididos em grupos. E quando eles são flexionados, porque lembrem-se, o verbo, como eu falei na aula de concordância, só você que me deu valor. Mentira. Galera que não assistiu a última aula de concordância, assista. A gente falou sobre a relação entre os termos, entre as classes gramaticais. Eu tenho 10 classes gramaticais. Dessas 10, 6 variam. O substantivo e todas as 5 que se relacionam a ele. Quais são as 5? Adjetivo, artigo, numeral, pronome e o verbo. O verbo varia. Enquanto as outras palavras que eu falei variam em gênero, número e grau, o verbo varia em número, pessoa, tempo e modo. Número, singular e plural. Pessoa,
primeira, segunda e terceira. Beleza? Primeira pessoa, eu, pessoa que fala. Segunda pessoa, tu, pessoa com quem eu falo. Terceira pessoa, ele ou ela, pessoa de quem eu falo. Plural, nós, vós, eles ou elas. Modo e tempo é exatamente o que eu quero falar agora. Modo tem 3. Indicativo, subjuntivo e imperativo. O indicativo faz o quê? Indica. Então subjuntivo subjunta, é isso? E o imperativo? Porra, gente. Isso. Sabe o que dá raiva? Tá escrito ali, ó. Gente, indicativo determina um fato. Indica. Sai de sala, gente. Indica o quê? Um fato. É que você não completou, não deu tempo, não te dei, você não me deu tempo. Aqui, ó. Indicativo determina um fato, uma certeza de que o fato acontece, aconteceu ou vai acontecer. Subjuntivo indica uma possibilidade, uma dúvida. Quando eu falo assim, eu espero que você seja feliz, quer dizer que você vai ser? Pode ser que sim, pode ser que não. É uma possibilidade. E o imperativo, que determina uma ordem. Saia daqui, estou te dando uma ordem. E, obviamente, quase todos esses modos são subdivididos em tempos. E qual é o meu papel agora com vocês, galera? Parar tudo e bater um papo com vocês para a gente entender cada um dos tempos verbais. É fundamental que vocês entendam. Vamos lá? Presente determina o quê? O agora, legal. Prestem bastante atenção no que eu vou falar. Se eu falar assim, eu jogo bola, é presente? Eu jogo. Vamos conjugar o verbo jogar? Eu jogo bola, é presente? Estou jogando. Não, vocês disseram que era agora. Mas eu jogo bola. Todo domingo. Isso quer dizer que é o agora ou é o atual? Pensem, galera, no presente como algo muito mais amplo do que só agora. Quem estudou inglês deve lembrar do present continuous, que é o I am playing, eu estou jogando. Aí a gente usa locução verbal. Eu estou jogando, é o momento do agora. Eu jogo é algo habitual, costumeiro. O presente não se restringe ao agora, é muito mais amplo. Sim ou não, gente? Beleza? A sociedade precisa de paz, ela precisa constantemente. É uma coisa habitual. Sim ou não, gente? Beleza? Pretérito perfeito, pretérito imperfeito. Qual é a diferença entre eles? Desculpa. E o imperfeito? Não sabe se aconteceu? Mas aí, ô Tamires, não é um fato? A gente está vendo os verbos do indicativo. Ele poderia ter acontecido, mas ele aconteceu. Uma ação que foi terminada e a outra não, mas imperfeito foi feito totalmente. Gostei, é Bernardo, né? Fernando? Eu tô falando Bernardo. Desculpa, Fernando. Eu sou surdo. Deixa eu falar uma coisa muito séria pra vocês. Muito séria não, muito sacana. Porque uma vez eu perguntei isso em uma sala de aula de colégio. Eu perguntei, qual é a diferença do pretérito perfeito pro imperfeito? Aí o aluno falou assim, o in. Do perfeito pro imperfeito, a diferença é o in. Cara, não dá um soco nele. Ele querendo fazer graça, mal sabe ele que ele foi exatamente no ponto, Fernando. No ponto determinante. Porque acho que agora vai ficar bem claro para todo mundo a partir dos exemplos, viu que eu falei, Lu? Vamos pensar na prática? Olha a frase. Eu levei meu irmão ao colégio. Aí, Tamires, eu levava meu irmão ao colégio. Qual é a diferença? Eu levei. Pratiquei a ação do início ao fim de maneira perfeita. Ação iniciada e concluída no passado. Agora, quando eu falo eu levava meu irmão ao colégio, o que você entende? Adorei a tua expressão, Yasmin. Aqui, ó. Ele não levou só uma vez, ele levava... Adorei. Cara, eu adoro aluno que se expressa. Se vocês não têm noção, se tem uma coisa que me irrita, eu vou até ficar sem mais com um tempinho pra vocês entenderem. Gente, entenderam? Cara, isso parece que o cara entrou em coma e não comunicou a gente. Pior é que o aluno fala assim, entendeu? A cara diz que não.
Eu adoro, cara, ainda mais de máscara, pra mim cada vez mais a expressão de vocês é fundamental. Semana passada, né, que eu acho que até falei aqui, né? Ah, não, acho que foi outro curso. Eu expliquei a menina. Falei, vou repetir. Eu não precisava nem ela perguntar, eu falei, vou repetir. Tu não entendeu, porque ela fez assim na hora, eu falei, não entendi. Por que eu adorei a tua expressão, Yasmin? Deu exatamente a entender o quê? Era uma coisa que acontecia sempre. Mas parou de acontecer. Por isso que é imperfeito. Só que aí, Fernando, Yasmin, vamos pensar de uma maneira mais ampla? Olha como o contexto é legal. Eu levava meu irmão ao colégio todos os dias. Isso quer dizer que eu parei de levar. Agora, olha só como o contexto é fundamental. Gente, comprei um carro novo. Historinha, tá, gente? Só pra vocês entenderem. Comprei um carro novo. Peguei ontem. Pô, vocês não sabem da maior. Meu irmão estuda à noite. E sempre vai de ônibus e tal. Pô, comprei um carro novo, eu quero dar um rolê logo, né? Cheguei pra ele e falei assim, cara, quer que eu te leve ao colégio? Quero. Aí eu tô contando isso pra vocês hoje. Fala assim, gente, vocês não sabem da maior. Eu levava o meu irmão ao colégio quando acontecia um acidente. Era todos os dias? Era a primeira vez. Mas a frase é, eu levava meu irmão ao colégio quando acontecia um acidente. Traduzindo, o fato estava? Mas foi? Traduzindo, qual é o ponto crucial dos dois? Interrupção, por isso que é imperfeito. Independente de serem várias vezes ou de ser uma só. O detalhe do pretérito perfeito é que ele sempre vai sofrer uma interrupção. Ficou claro isso, gente? Sim ou não? Beleza? Pretérito mais que perfeito. Olha a minha pergunta para vocês, galera. Presta bastante atenção. Preciso de vocês aqui, ó. Presta atenção de vocês aqui. Primeira pergunta. A gente usa o pretérito mais que perfeito no dia a dia? Sim ou não? Direto, Yasmin. Mais do que você pode imaginar. Aí o teu olhar diz a mesma coisa que eu tava falando. Nem fudendo que eu falo essa merda. Eu não falo disso nem por um cacete. Mas vamos entender o que quer dizer o pretérito mais que perfeito? Vamos para nossa historinha? Então. Que horas são? 9 e? 20? 9 cacetada. Aí o Rian chega agora. Vocês se ferrando, chegando suado na merda, cansado, não dormiram direito. E aí o Rian chega todo serelepe às 9 e tal. Vocês já como? Olha a expressividade. De ódio. Porra, o professor chega atrasado, tal, não sei o quê. Aí, tô vendo só o burburinho, filha da puta, não sei o que, beleza. Aí eu dou intervalo, ainda tem cara de pau de dar intervalo. Vou lá e, obviamente, a coordenação, ó, Rian, porra, que vacilo e tal. Eu falei, gente, nem precisa falar nada porque eu já fiquei mal dentro de sala. Porque quando eu entrei, a turma toda já tinha chegado. Foca nessa frase, Yasmin. Quando eu entrei, gente, é pretérito o quê? Fala. Perfeito. Quando eu falo eu entrei, a turma já tinha chegado, qual é o primeiro fato? Eu entrar ou vocês chegarem? Não foi vocês chegarem? Então pensa comigo, ó. Quando a turma já tinha, isso aqui não é pretérito perfeito? Isso é um pretérito mais antigo que o perfeito. Quando eu entrei, a turma já tinha chegado. Quando eu entrei, a turma já chegara. É que a gente tem o hábito de usar em locução verbal. Quando o Rian pediu exercício, eu já tinha feito. Pediu, não é passado? Perfeito é um passado mais antigo do que esse passado. Sempre vai ter relação com outro verbo. Entenderam isso? Sim ou não? Ficou claro? Sempre que eu tiver o pretérito mais que perfeito, ele vai estar sempre relacionado a um outro fato do passado, só que ele é mais antigo do que esse outro. Por isso que é mais que perfeito, é mais antigo que um perfeito. Sim ou não, gente? Fala, Lu, entendeu? A tua cara, Lu, agora pra mim foi assim, ó, Rian, eu até entendi, na hora eu tô fudido, não vou lembrar. Agora eu entendi, a prova tinha que ser agora, porque eu entendi agora. Amanhã fudeu, Alzheimer sério. Mas entenderam, sim ou não? Mas só para tentar facilitar a vida de vocês. Ah, Rian, mas eu tinha feito, eu tinha chegado, eu tinha falado da pretérito mais perfeito? Sim, na forma composta. A gente vai ver a forma composta. O que eu quero mostrar para vocês é que quer ver eu provar isso para vocês? Vocês utilizam verbos no futuro, sim ou não? Duvido. Fala para mim, vocês falam assim, Rian, fique tranquilo, eu estudarei para a prova. Você fala, eu vou estudar. Qual é o futuro do verbo querer, gente? Fala para mim. Eu? Quererei.
Você chega na padaria, amigo, eu quererei 5 pãezinhos. Tu fala assim, quererei? Não fala, eu vou querer. É aí que a gente mostra que a gente usa muito o quê? A forma composta. Mas você sabe que futuro é uma coisa que você está afirmando que vai. Ah, Rian, fique tranquilo, eu estudarei. Você está me dando a garantia que vai estudar. Ué, Rian, e se você não estudar? Aí é outra história. É você não cumprindo o seu papel. Mas neste momento você afirma que isso vai acontecer. E o futuro do pretérito, amores? É quando você normalmente está relacionado a uma condição. Quer ver? Eu estudaria. É fato? Sim ou não? Sem medo, Tamires. Você fez um olhar, adoro os olhares. De novo. Eu estudaria ela. Pô, Rian, calma aí. Se eu estudaria, quer dizer que eu não vou estudar. Então, como é que é pretérito, futuro do pretérito do indicativo? Indicativo determina o quê? Fato. Vamos jogar numa frase? Olha, Tamires, eu estudaria se tivesse material. Pergunta, eu vou estudar? Por quê? Porque não tem material. Agora, se eu tivesse material, é fato que eu estudaria. Percebeu que está sempre ligado a uma condição? Tradicionalmente, ele é ligado a condições. Outra situação em que ele é usado, quer ver? Lembra que ele é futuro do pretérito? Explora o nome. Futuro do passado. Rian, como assim futuro do passado? Pensa só. Gente, janeiro de 2018. Aquele ano foi decisivo na minha vida. A partir daquele momento, eu trabalharia. Veja que a partir de uma data no passado, eu falei que dali para frente, ou seja, naquele futuro, é um futuro de uma data do passado. Em janeiro de 2000, a partir de janeiro, eu trabalharia em vários lugares que me dá. Entende o que eu estou falando? Eu estarei vinculando sempre a uma relação com o passado. Por isso que é futuro do pretérito. Entenderam isso? Sim ou não, gente? Perceberam isso? Amores, vocês entenderam tudo que eu expliquei agora? Sim ou não? Luciane, entendeu? Ó, Rian. Eu até acho que entendi, mas amanhã posso te dar uma notícia boa? Tudo que eu falei para vocês agora está anotado nos slides de vocês com os mesmos exemplos que eu dei. Eu jogo bola todos os dias, eu levei meu irmão ao colégio, eu levava meu irmão ao colégio, igualzinho. E é por isso que eu falei, não adianta anotar. Tem gente que anotou um monte de porra e já estava tudo anotado. Eu tô vendo gente psicografando aqui, assim, ó. Por isso que eu falei, presta atenção que é o mais importante. A anotação está toda feita. Se for para anotar, eu vou pedir para vocês anotarem. Cada um dos tempos verbais aqui, ó. Se não estivesse rouco, eu cantaria. Ou seja, eu cantaria sob uma condição. Eu estudarei com muita vontade e assim vai. Beleza? Agora uma coisa que eu queria tirar de dúvida com vocês, quer ver? Já perceberam que às vezes quando você chega à padaria, vamos voltar à padaria, você chega e fala assim, amigo, eu queria 5 pãezinhos. Esse cara não pode virar as costas e ir embora? Porque se você queria, tu não quer mais. Concorda comigo? Mesma coisa quando uma pessoa fala assim, vem cá, você quer um cafezinho? Ah, eu gostaria. Se gostaria, perceberam? Ué, Rian, mas isso está errado? A gramática aceita, porque você quer ver? Eu queria 5 pãezinhos. Olha a diferença. Eu quero 5. Eu quero não parece uma coisa muito imposta. Eu queria não dar um tom mais suave. O futuro do pretérito também pode indicar uma ideia de polidez. Passa um tom mais educado. Eu queria como um pedido e eu gostaria como uma resposta. Nesse caso, são formas aceitas, teoricamente incoerentes, mas aceitas porque dão um toque mais polido. Entenderam isso? Sim ou não? Ah, Rian, mas isso é cobrado? Eles podem cobrar em tom de interpretação, falando assim, ó, assinale a alternativa em que o verbo dá um tom mais polido, apesar de contrariar a norma. Porque se você pensar pelo contexto do verbo, realmente perde o sentido. Entenderam isso? Tranquilo? Alguma dúvida, amores? Aquela situação, né, Lu? Entendi. E amanhã? Fudeu. Né? Beleza. Vamos lá. Lembra que eu falei, Yaya? Ferrou, aí peguei intimidade. Yaya, Lu, eu sou desses. Tatá daqui a pouco. Léo, não vou te chamar de Fê, porque aí, né? Olha só. Mas, o que eu quero falar com vocês é o seguinte. Lembra que a gente estava discutindo sobre as locuções? Eu trabalhara, quer dizer que eu tinha trabalhado. Alguns verbos
podem ter equivalentes, forma simples e forma composta. A gente chama isso aqui de forma composta, Yasmin. Como é que acontece? Vocês saberiam conjugar o verbo estudar no presente? Eu? Vou dar uma dica, só copiar aqui, vai. Eu? Não, isso aqui é passado, eu falei merda. No pretérito perfeito, eu? Tu? Ele? Nós? Vós? Eles? Isso é o pretérito perfeito. Vocês sabiam que o pretérito perfeito tem uma forma composta equivalente? Eu? É só ler, gente. Eu tenho estudado. Tu? Ele? Nós? Vós? Que isso? Falaram tendes, hein? Arrasaram. E eles? Têm estudado. Só que agora eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. Eu tenho ali o pretérito perfeito simples e o composto, com verbo auxiliar e principal. Vocês notaram alguma coisa diferente na forma composta? Qual é o verbo auxiliar? É o verbo ter, certo? O verbo principal é o verbo quê? Estudar. Em que tempo está o verbo ter auxiliar? Presente. Olha só. O pretérito perfeito simples tem como equivalente o pretérito perfeito composto. Mas o pretérito perfeito composto, a sua conjugação é feita no presente. Rian, não estou entendendo. Pois é, galera. Existem regras em relação, por exemplo, eu acabei de falar que o pretérito mais que perfeito, eu trabalhara, equivale ao quê? Eu tinha, não é pretérito imperfeito? Ou seja, para conjugar o pretérito mais que perfeito na forma composta, o auxiliar está no pretérito imperfeito. Ai, Rian, tá confuso. Eu vou mostrar para vocês. No indicativo eu tenho quantos verbos? Vou repetir, vou refazer a pergunta, desculpa. No indicativo eu tenho quantos tempos? 6. Presente, pretérito. Perfeito, pretérito. Pretérito. Futuro do. E futuro do pretérito. 6. Eu queria que vocês guardassem essa ordem. Vai ajudar muito. Aqui, ó. Tá bonitinho o teu slide. Presente. Aí vai crescendo perfeito, ó. Perfeito, imperfeito, mais que imperfeito. Futuro do presente, futuro do pretérito. Se vocês decorarem os tempos nessa ordem, vocês vão entender mais facilmente como é que se forma a forma composta. Eu tenho 6 tempos na forma simples. Na forma composta, nem todos têm um equivalente. Como assim, Rian? Simples. Não existe presente composto, não existe pretérito imperfeito composto. Por que eu pedi para vocês decorarem nessa ordem? Porque é simples. Olha a minha pergunta. Existe presente composto? Mas para fazer o pretérito o quê? Perfeito, o verbo auxiliar vai estar no presente. Entenderam? Como vocês acabaram de ver. Eu estudei, eu tenho estudado. Para fazer o pretérito perfeito composto, o verbo auxiliar fica no presente. Aqui, Yasmin, pretérito imperfeito tem composto? Mas lembra que eu falei que o pretérito mais que perfeito, o verbo auxiliar vai estar no imperfeito. O futuro vai fazer o próprio futuro. Aí ainda está confuso. Por isso que eu vou mostrar para vocês na prática, com exemplos. Antes de mostrar isso, eu quero que vocês copiem essas setinhas que vão ajudar vocês no processo. Vai lá. Amores, preciso de vocês. O que eu vou mostrar nesse slide já está no material de vocês. Já está no material de vocês. Mas eu quero que vocês foquem na prática. Então não olhe o material, vem comigo para vocês entenderem. Olha só. Para a coisa não ficar gigante, eu vou botar só o eu, só a primeira pessoa. E para isso, obviamente, na forma simples, eu quero a ajuda de vocês. Me ajudem a conjugar? Presente do verbo estudar. Eu estudo, show. Pretérito perfeito. Eu? Perfeito. Estudei. Imperfeito? Estudava. Mais que perfeito? Lembra que é só botar ra. Eu? Estudara. Show. Futuro do presente. Eu? Estudarei. Futuro do pretérito. Eu? Estudaria. Perfeito. Vamos lembrar das setinhas? Vamos? Tem presente composto? Mas para fazer o imperfeito, eu pego o verbo do presente. Existe imperfeito? Mas para fazer o mais que perfeito, eu pego do imperfeito. O futuro faz o próprio futuro. Quando eu falo em forma composta,
eu tenho duas possibilidades de verbo auxiliar. Ter ou haver. Qual vocês preferem? Haver nem fudendo. Né? Não quero haver na minha vida, mas é possível, só para vocês. Eu havia estudado, tá? Então, beleza. E o verbo principal no particípio. Você sabe que o particípio, lembra que eu tenho 3 formas nominais do verbo. Infinitivo, gerúndio e particípio. Essas são as 3 formas utilizadas quando a gente tem verbo, locução verbal. Aqui, Yasmin. Ele está trabalhando, gerúndio. Se você perceber, eu estou trabalhando é mais usado para as formas do presente. Eu tinha trabalhado, particípio para futuro, para passado. E futuro, eu vou trabalhar, aí eu uso o infinitivo. Então, infinitivo, trabalhar, gerúndio. Trabalhando, particípio, trabalhado. Qual é o particípio do verbo estudar, galera? Estudado. Me ajuda, vai. Tem presente composto? Não. O que eu vou fazer para conjugar o pretérito perfeito? Vou pegar o verbo no presente. Eu tenho estudado. Só isso. Tem imperfeito? Não. Como é que eu faço o imperfeito? Verbo ter no pretérito imperfeito. Eu tinha estudado. Futuro do verbo ter. Eu terei estudado. E futuro do pretérito. Eu teria estudado. O que não tem no composto faz o de baixo. O que não tem no composto faz o de baixo. Futuro faz o próprio futuro. Entenderam? Isso é no indicativo. No subjuntivo é a mesma coisa. Vamos conjugar verbo estudar no subjuntivo? Que eu estude se eu estudasse quando eu estudar. Pega o verbo ter no presente do indicativo. Que eu tenha estudado. Se eu, verbo ter, se eu tivesse estudado. E quando eu tiver estudado. O que não tem, faz o de baixo. O que não tem, faz o de baixo. Futuro faz o próprio futuro. Entenderam? Mesma coisa as setinhas. O que não tem, faz o de baixo. O que não tem, faz o de baixo. Futuro faz o próprio futuro. Vocês querem copiar essas setinhas aí no material de vocês? Só não tem as setinhas, mas a conjugação está feita. Vai lá, só as setinhas. Sim, essa é a parte mais tensa da aula, tá? É a parte mais tensa mesmo. Só que eu tenho uma notícia boa. Isso cai pouco. Mas cai. Eu tenho que passar para vocês. Mas cai pouco. Tá? Agora eu tenho uma notícia mais legal. Cai normalmente em provas da área militar. Tipo, fodeu. Ai, meu Deus, vou fazer TRT. Vamos lá. Disposição. Copiaram? Ainda não? O RM2 que a gente não consegue fazer muito isso, mas tipo, cai tudo. Pois é. Pô, legal você ter falado isso. RM2 é uma prova meio tensa porque eles conseguem colocar tudo. Maneira quando eles fazem assim, Yasmin. Assinar a alternativa em que há um erro. Aí na letra A eles colocam uma situação de crase, na de baixo de concordância. Quer dizer, às vezes esperar 5 assuntos de uma mesma questão. Aí é tenso. Posso seguir? Vou dar uma moral, hein? Olha pra cá. Vou manter as setinhas. A risada da Luciane foi grandes merdas. Ela falou, e daí? Vou escolher um verbo, vocês vão me ajudar. Verbo pagar. Me ajuda? E aí, vem comigo, vem. Presente do verbo pagar. Eu? Paguei? Ih, possuída. Passado, eu paguei. Imperfeito, eu? Pagava, gente, é passado. Pagaria, futuro, lembra? Pretérito mais perfeito, ra. Eu pagará. Futuro, eu? Futuro pretérito, eu? Ter ou haver? Ter. Tem presente? Qual é o presente do verbo ter? Tenho. Eu tenho. Eu tenho. Tem gente falando pagoado.
Pago ou pagado? Pagado. Daqui a pouco eu falo para vocês qual é a diferença. Já já eu mostro para vocês por que é pagado e não pago. Isso é um assunto muito interessante, inclusive já foi assunto de prova. Tem pretérito imperfeito? Não. Pretérito imperfeito do verbo ter. Eu tinha pagado. Futuro, eu terei pagado. E futuro do pretérito, eu teria pagado. Isso é tudo pagado. Subjuntivo do verbo pagar. Que eu pague se eu pagasse quando eu pagar. Tem forma simples? Não, faz a de baixo. Que eu. Verbo ter. Pretérito subjuntivo, vai, presente. Que eu. Verbo ter. Que eu tenha pagado. Se eu ter. Se eu Tivesse pagado e quando eu tiver pagado. Isso não está no material de vocês. Calma, calma. Só que aí, antes de vocês copiarem isso aqui, eu quero falar do pagado. Eu sempre confundo pago ou pagado. Pego e pegado. Preso e prendido. Eu tinha imprimido material ou tinha impresso material? Rian, você falou que participe é DO. Então falar? Falado. Andar? Abrir? Fala abrido só pra tu ver se eu não vou aí você. Sim, existe uma tendência na língua portuguesa desse DO sumir em várias situações. Antigamente era eu tinha descobrido. Não existe mais, agora eu tinha descoberto. Ué, Rian, então por que mudou? Por uma questão de fala. Tem verbos que tem mais de uma forma de particípio. São chamados verbos abundantes. Eu tinha imprimido ou tinha impresso? Imprimido. Mas o material foi? Tem duas formas. Uma na voz ativa, outra na voz passiva. Olha ela aí, ó. Eu tenho imprimido, eu pratiquei a ação. Eu tinha acendido, eu pratiquei a ação. O material foi? O forno foi? Aceso. Na voz ativa é com DO. Na voz passiva é sem o DO. Quer ver um teste? Eu tinha aceitado a oferta ou aceito a oferta? Aceitado. Mas ela foi? Aceito. A gente estava falando do pagar. Eu tinha pagado a conta ou pago a conta? Mas a conta foi? Legal isso? Não, né? Eu tinha acendido o forno ou aceso o forno? Mas o forno foi? Quer ver uma que vai doer em vocês? Eu tinha salvado o arquivo ou salvo o arquivo? Salvado. Eu tenho certeza que todo mundo fala eu tinha salvo. Mas o arquivo foi salvo. Olha uma mais simples. Eu tinha prendido o bandido ou preso o bandido? Prendido. Mas ele foi? Tá melhorando? Aqui tem uma listinha, ó. Eu tinha aceitado, isso foi aceito. Eu tinha acendido. Olha o eleger. Eu tinha elegido o candidato ou eleito o candidato? A gente fala eu tinha eleito. Mas ele foi eleito. Eu tinha expulsado o aluno foi expulso. Eu tinha isentado do imposto, ele foi isento. Eu tinha salvado o arquivo, ele foi salvo, prendido e preso. Cara, tem uma infinidade de verbos nessa situação. Oi? Só para confundir, mas lembra que com DO é voz ativa, sem DO é voz passiva. Agora eu quero falar de duas situações, pelo amor de Deus, para vocês nunca mais usarem. Eu tinha chego. Não existe. Então, aí eu tinha chego atrasado. Chegado. Mesma coisa que me dói quando as pessoas falam, não, porque eu tinha trago. Gente, eu tinha trazido. Ah, mas trazido é feio, mas é o certo. Pior uma vez eu estava no Guanabara, não sei porque ainda vou no Guanabara, mercado. Aí tô lá passando as compras, minha esposa mandando as compras, eu botando, empacotando, de repente a menina do caixa começou a conversar com a outra falou, menina, tu soube da história da mulher do Felipe? Eu falei, da briga deles? Eu já tinha falo? Eu já tinha falo. Gente, aí, sério, eu olhei pra minha esposa e minha esposa assim,
Continua empacotando, assim. Tudo bem. Amores, isso aqui não está no material de vocês. Se quiserem fotografar, copiar, printar, o que vocês quiserem. E aí, amores? Posso? Ou tem gente copiando, todo mundo copiou, fotografou? Ah, tá copiando? Pode copiar, Léo. Eu dou o tempo. Não vai atrapalhar. Eu tenho tempo para... Vai lá. Errado esse pessoal preguiçoso que fotografa. Tô zoando, tá, gente? Tô zoando. Fala. Alguém. Ah, legal você falado isso. Aqui, gente. Valeu, Tamires. Obrigado por ter lembrado. Exatamente assim, ó, gente. Esses no indicativo, esses... Não foi isso que você perguntou? Show. Isso mesmo. Eu esqueci de botar. Obrigado. Isso, os dois primeiros indicativos. Ai, tá correndo ventinho aqui, né? Tá frio já. Tá de sacanagem com a camisa assim, tu vai falar que tá frio, né? Tá delícia aqui, gente. Aqui. Ah, vou dar aula daqui, vou pegar o... Já é estratégico. Gente, eu que semana passada estava agendado para dar aula, de repente me mandaram mensagem: professor, o senhor mandou material para quê? Eu falei: para dar aula. Mas é a Jéssica o dia inteiro. Então, aí eu falei, mas eu até conversei com a Jéssica sabe que eu vou dar aula, eu falei para ela assistir minha aula, ela falou: ih. Aí quando eu mandei minha agenda que eles me mandaram, eles falaram: ih, deu ruim. Então tá. Pode? Foi, Léo. Fala, meu amor. Quando a gente vai combinar esse subjuntivo, a gente sempre usa o que na frente? Legal, ótima pergunta. O que acontece, Tamires? Você estava vendo ali, eu falei assim, eu pago, Eu quero, eu passaria, eu viajarei. Presente, futuro, passado, eu passaria futuro do pretérito e futuro do presente. Eu quero que você passe. Possibilidade do presente atual, quero que você passe. Presente do subjuntivo relacionado a presente do indicativo. Conjunção que? Que eu passe, que tu passes, que ele passe. Eu passaria se tivesse estudado. Ou se estudasse. Pretérito imperfeito do subjuntivo relacionado a futuro do pretérito do indicativo. Conjunção. Se, indicando condição. Eu viajarei quando passar no concurso. Futuro do presente do indicativo, futuro do subjuntivo. Conjunção. Quando? Quando eu passar, quando tu passares, quando ele passar. Se eu tivesse, se tu tivesse, se ele tivesse. Que eu passe, que tu passes, que ele passe. Traduzindo. Isso aqui é o que a gente chama de correlação verbal. Quando eu tiver o presente do subjuntivo, ele estará conectado a um verbo no presente do indicativo. Quando eu tiver o pretérito imperfeito no subjuntivo, vai estar relacionado ao futuro do presente do indicativo. Quando eu tiver o futuro do subjuntivo, está relacionado ao futuro do presente do indicativo. Vocês querem copiar isso aqui? E as conjunções são essas aqui.
Tá bom? Meu controle aqui. Posso seguir, amores? Vamos agora pegar... Desculpa. Pegou, Lu? Pegou? Foi também, Léo? Amores, vamos estudar agora a estrutura das palavras. Presta atenção. Quando vocês estudam português, normalmente a primeira coisa que a gente estuda é o som, é o estudo da fonética. A partir do momento que a palavra falada passa para o papel, passa a ser escrita, surgem as letras e eu conecto essas letras formando elementos significativos. Lembra? Radical, prefixo, sufixo, desinências. Então, eu quero mostrar para vocês os elementos básicos na estrutura do verbo. Vocês podem me ajudar a conjugar o verbo estudar no presente? Vai. Eu. Estudo. Tu. Ele. Estudo. Nós. Estudar. Vós. Estudar. Eles. Estudo. Vocês perceberam que no presente você conjugou e sempre tem uma estrutura. Estrutura essa que vai se repetir em qualquer tempo, em qualquer modo. Essa estrutura é o estude. Perceberam isso? Essa base, essa raiz que serve como base para todas as conjugações do verbo estudar, nós chamamos de quê? Fala para mim, gente. Radical. Radical é a base estrutural da palavra. E no caso do estudar, ela se mantém a mesma, do início ao fim. Por isso que nós falamos que, sempre que nós tivermos um verbo em que o radical é o mesmo em todas as conjugações, nós chamamos esse verbo de verbo o quê, gente? Regular. Entenderam isso? Verbo regular é aquele que mantém o mesmo radical em todos os tempos e modos de um verbo. Ficou claro isso? Tranquilo? Esses verbos, deixa eu mostrar uma coisinha para vocês. Vou apagar aqui, pode? Pode? Eu já falei que os verbos podem ser regulares e irregulares, podem ser verbo principal, verbo auxiliar, pode ser verbo semântico, verbo conectivo. Agora presta atenção aqui. Tem uma outra classificação que os verbos recebem de acordo com a terminação deles. Eles podem ser verbos de primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Vocês conhecem isso? Nós temos 3 conjugações. Isso é bem fácil de entender, bem fácil de lembrar, por quê? É de acordo com a terminação, né? Verbos de primeira conjugação terminam em quê? AR. De segunda? ER. E de terceira? IR. Rian, mas eu lembro do verbo pôr. O verbo pôr tem quarta conjugação? Não. O verbo pôr entra na segunda, gente, porque assim como boa parte das palavras da língua portuguesa, o verbo pôr tem origem do latim. Era o verbo ponere, que depois virou poner, para depois virar poer, aqui ó, para depois virar o quê? Pôr. Isso aí foi acontecendo com a forma que nós fomos modificando a fala. Em breve esse verbo vai virar, vai sumir essa merda, né? Porque de tanto vai diminuindo, né? Vai acontecendo isso. Preciso de vocês aqui, ó, rapidinho, ó. Isso gera o seguinte. Presta atenção aqui na minha boca. Tem distanciamento aqui. Estudar, eu estudo, tu estudais, ele estuda, nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Percebeu que tem um azinho o tempo todo depois do radical? Só na primeira pessoa que não tem, eu estudo. Até porque eu tenho que mostrar que aí o sujeito sou eu. Esse azinho que aparece depois do radical, ele tem um nome, ele é chamado de quê, gente? Vogal temática. A vogal temática dos verbos é de acordo com a terminação. Qual é a vogal temática da primeira conjugação? Da segunda. E da terceira? Simples. Para que serve a vogal temática? Para confirmar a conjugação dos verbos. Beleza? A soma do radical com a vogal temática tem um nome. Tema. Tá? Então, a soma de radical e vogal temática... Eu tô falando isso, gente, porque eu já vi isso caindo em prova da RM2, tá? Classificação... Assinar a alternativa em que há erro na classificação dos elementos constituintes da palavra, da estrutura da palavra.
Entendeu? Soma de radical e vogal temática chama-se tema, beleza? Agora uma pergunta. Preciso de vocês. Esse verbo estudássemos, ele está em que tempo e em que modo? Alzheimer, vamos lá. Em que tempo e em que modo? Vai puxando aí, a gente viu isso recentemente. Vai colar, né, Léo? Vai lá, cola lá, Léo, cola lá. Se eu pudesse, se eu falasse, se eu andasse... Oi? Você falou alguma coisa, Lu? Eu vi você falar subjuntivo, não falou subjuntivo? Fala, garota! Ah, sabe, fica com medo. Não tenha medo de errar. Tu sabe português à beça, não fica rosa também. Fala pra mim. Subjuntivo, que tempo? Tenho 3. Presente, pretérito imperfeito e futuro. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Lu, fala pra mim, por que você lembrou que é do subjuntivo? Fala, sem medo. Não é do ser? Se eu falasse, se eu estudasse, se eu pudesse, se eu... né? Beleza. Amores, esse ser vai estar sempre presente em verbos do pretérito imperfeito do que? Fala. Subjuntivo. Galera, me ajuda, vai. Pretérito imperfeito não é o tempo? Subjuntivo é o modo. Essas terminações, elas têm um nome. Desinência. Nos nomes existem desinência de gênero e de número. Não é isso? De gênero é o azinho, que torna a palavra feminina. De número é o plural, que é o szinho, não é? Nesse caso, o C é uma desinência que determina o tempo e o modo. Por isso que ela recebe o nome de desinência o quê? Fala, gente. Modo temporal. Desinência, modo temporal. Por exemplo, lembra que a gente falou, Yasmin, do pretérito mais que perfeito? Eu andara, eu falara, eu bebera, eu comera. Qual é a desinência? Ra. O ra é a desinência modo temporal de todos os verbos do pretérito mais perfeito no indicativo. Já percebeu quando a gente pega pretérito imperfeito? É o vá. Eu falava, eu estudava. Só que quando vai para a segunda e terceira conjugações é o ia. Eu comia, eu bebia, eu saía. O ia é a marca do pretérito imperfeito do indicativo. E assim vai. Beleza, gente? Quem é o sujeito desse verbo? Oi? Como é que você sabe que é nós? Hã? Primeira pessoa do plural. Mas como é que você sabe, Lu? Não é esse mos. Já percebeu que o sujeito, quando o sujeito é nós, o verbo sempre acaba em mos? Nós sabemos, nós estudaríamos, nós estudáramos. Sempre tem o mos no final. O que você falou, Lu? Primeira pessoa do plural. Ou seja, é uma desinência que determina pessoa e número. É a famosa desinência número pessoal, que vai determinar quem é o sujeito. Já percebeu que na primeira pessoa do presente, lembra do o? Estudar eu, estudou, comer eu, como, abrir eu. Gente, bom dia. Já está começando a entrar no modo tô na merda. Vamos lá, vai. Abrir eu, comer eu, falar eu, saber eu. Fala sabo só, para ver se eu... só para vocês estavam ligados. Viu que saber não é o sabo, é o sei? Luz quer dizer que esse verbo é regular ou irregular? Porque sofreu mudança no radical. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Daqui a pouco. Vocês querem anotar esses detalhes aí? Mete bronca, vai. Português é muito fácil, né, gente? Sem pressa, Léo. Se quiser copiar, pode copiar. Beleza? Eu tô o tempo que for necessário para vocês. Galera, me ajuda aqui que eu preciso de vocês, ó. Lá, já copiaram, fotografaram, printaram, fizeram o que for. Beleza, preciso de vocês, ó. Yasmin! Eu adoro quando eu falo o nome de vocês, já tem gente que fala assim, ó, caralho, decorou meu nome, filha da puta. Fernanda, tá aí, tá tranquilo? E aí, qual foi? Olhei pra ela, tá assim, ó. Pretérito mais perfeito, o que vem à cabeça? Ra, 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 ra. Aqui, o que eu fiz, ó. Vocês devem ter visto aí, ó. Peguei a conjugação e separei todos os elementos. Vender.
Vende, radical. Verbo regular ou irregular, Lu? Regular. Em todos eles vai ser o mesmo radical. Ele é na primeira, segunda ou terceira conjugação? Segunda. A vogal temática confirma, não é? Aqui, ó. A desinência. Rian, mas aqui é re. É uma adequação fonética. Mas mostra que quando você encontrar um verbo pretérito, vai ter sempre o ra, a variação é na segunda pessoa do plural, o re. E veja que tem verbos que não têm desinência número pessoal. Não são todos os verbos que vão ter todos os elementos. Inclusive, eu não sei se vocês já se ligaram, mas tem verbo que tem prefixo. Lembra que eu falei do verbo por? Repor, antepor, dispor, contrapor. Tem vários verbos com prefixo. Qual o verbo derivado de pedra? Apedrejar, ou a prefixo antes do radical pedre. Entenderam? Então tem que ficar bem ligado que alguns verbos também podem ter prefixos. Beleza, galera? Aí, Lu, regulares, que não sofrem modificação no radical. Se sofreu, quer ver? Odiar é eu odio? É eu? Ouvir eu ouvo? Pedir eu pedo? Fazer eu faço? Dizer eu dizo? Eu adoro quando criança fala, você sabe? Eu sabo. Cara, eu acho, não sei se vocês, mas se você parar a pensar, eu acho que isso é de uma inteligência da criança absurda. Porque ela está associando, é sério. Filho, quer biscoito? Quero. Você ama papai? Amo. Você sabe isso? Sabo. Não é natural a criança associar? Eu acho lindo isso, porque ela já está entendendo que... mas eu acho lindo mesmo, estou falando sério, né? É igual, filho, você fez trabalho... Fazi. Fazi não é lindo? Abriu? Abri. Entendeu? Entendi. Fez? Fazi. E eu acho tão legal quando a criança começa a entender português associando. Então, nesse caso aqui, por quê? Porque ela está pensando na regularidade. Não que ela está falando, esse verbo é regular. Não, claro que não, mas assim, é uma coisa natural a estrutura para ela. Então, verbos irregulares sofrem modificação no radical. Só que existem alguns verbos irregulares, por exemplo, o verbo abundante, que vocês viram, não deixa de ser irregular, porque quando eu falo, ele tinha impresso, o material foi impresso, eu estou modificando o radical de imprimir, que era até o M. Então é um verbo regular, os verbos abundantes. Mas tem outros dois tipos de verbos irregulares, que são os verbos defectivos e os verbos anômalos. Vamos entender como é que isso acontece? Vocês podem me ajudar a conjugar alguns verbinhos bem simples. Vamos lá. Beber, eu. Tu. Ele. Andar, eu. Tu. Ele. Falir, eu. Falir, eu. Tá bom, deixa. Polir, eu. Deu ruim, gente? Tava tão bonitinho, andar, eu ando, veio lá, mas de repente travou. Explodir, eu. E colorir, eu. Pinto. É melhor, né? Do que eu coloro, eu coloro. Aí dá ruim. Amor. Vocês perceberam que tem alguns verbos que não dá para ser conjugados? São os verbos anômalos. O nome diz, tem uma anomalia. Rian, então como é que é o colorir? Não tem o eu. Não existe eu coloro, eu coloro. Polir, eu pulo, eu polo. Não tem. Tem verbos, literalmente na hora que você for ver a conjugação, um tracinho. São os verbos anômalos. Porque não são conjugados, principalmente por questões fonéticas. Algumas por questão semântica, quer ver? Como é que conjuga o verbo cacarejar? Vai, eu? Tá de sacanagem, né? Quer a galinha pra cacarejar, garota? É igual falar, eu latir, eu lato. Porra, quer cachorro pra latir, cara? Ué, Rian, mas aí, e se for, por exemplo, uma fábula? Aí você está fugindo do padrão. Sim, se o cachorro fala, não, todas as noites quando eu lato, porra, você tá virando um cachorro, gente. Aí você está fugindo do padrão. Porque, sinceramente, quando você vai conjugar um verbo, você não fala eu lato. E já é estranho, porque se você late, você não conjuga. É estranho, mas é exatamente isso. Quer ver? Outra coisa. Conjuga o verbo morrer no passado. Eu? Ué, se morreu, não tem nem como conjugar, tu tá morto, pô. Entendeu como semanticamente foge ao padrão? Então, parece besteira, mas é muito real. E tem verbo que é tão irregular, mas tão irregular, que a gente vai chamar de verbo... Desculpa, gente, porque eu estava falando são os defectivos, tá? Não é anômalo, não. Defectivos. Por quê? Porque apresentam um defeito. Anômalo é o verbo absurdamente irregular. Como, por exemplo, verbo ser, gente. Qual é o radical do verbo ser? É o S, purinho.
Lembra que é só tirar a terminação? O S. Conjuga o verbo ser no presente. Eu, tu, já assumiu o radical. Ele, passado. Eu fui. Pior ainda. Imperfeito. Eu era. Olha só as mudanças bruscas. Gente, e o verbo ir, que nem radical tem, coitado. Presente. Eu vou. Olha que mudança brusca. Isso é um verbo anômalo. Essencialmente, verbos ser e ir são verbos que têm uma mudança muito brusca no seu radical. São chatos. Defectiva é que tem uma outra situação dentro do verbo que não existe por questão fonética ou semântica. Tranquilo? Beleza? Que horas são? Hora de tomar café. Vocês querem? Tem gente que tá aqui assim. Quer? Quero. Dá merda assim. Toma um cafezinho. Dá um upgrade aí na situação que eu tô sentindo que vocês estão estragados. Beleza? Depois a gente volta e continua a matéria.